Estamos de volta com Há Controvérsias, ano 2019. Continuaremos com entrevistas inéditas. Esperamos que vocês gostem e que participem, né, pelas nossas redes sociais e pela TV, GRP TV. Hoje temos aqui a presença do Paulo Sérgio Guerreiro, que está lançando e lançará em breve o livro A Eleição de um Meme. O livro que eu tenho em mãos aqui, né, por enquanto ainda num pré-lançamento, e que vocês estão vendo aí agora aparecer na sua tela. O livro Eleição de um Meme, ele vai trabalhar um pouquinho dos acontecimentos da última eleição, da questão controvérsia da eleição do presidente atual, que o Paulo Sérgio trabalha num texto interessante, um texto crítico, um texto controverso, mas que está aqui para tentar explicar para a gente um pouquinho sobre isso e falar um pouquinho sobre essa questão do meme, né? Como é que chegou a eleger um meme no Brasil, o que significa isso. Paulo, primeiro, muito obrigado pela presença, é um prazer tê-lo aqui. Paulo, que é formado em filosofia pela UEMP, né, de Jacarezinho. Eu gostaria que você se apresentasse, dissesse um pouquinho assim, para nós, né, da tua formação e do porquê da ideia de escrever um livro sobre essa questão de um meme. E o que é um meme depois? Bom, muito obrigado, Samir. Eu agradeço. Você já viu até o spoiler aqui do nosso agradecimento. Agradeço a presença aqui. Você é uma referência, de verdade, você é uma referência para a gente enquanto estudantes da UEMP lá e agora como professores também. Obrigado. Bom, a minha formação, né, eu me formei na UEMP em filosofia, estou fazendo uma pós-graduação em metodologia de ensino em filosofia e sociologia. Certo. E a minha pesquisa, até o momento, academicamente, ela toca bastante na questão da representação e acredito que esse tema é suficiente para dar conta de muitas questões que vêm acontecendo, né, no país. Sim. E a partir da eleição, desse último período eleitoral, que foi uma bagunça, sim, né, sim. Eu achei justo usar essas questões também para trabalhar de maneira mais prática um assunto que está acontecendo em um momento tão atual, né? Tão atual. Então, você fala da eleição do meme. Antes de falar sobre isso, eu acho que alguém que está em casa talvez não saiba o que é um meme. Uhum. O que é um meme? Assim? O que significa um meme? O meme, ele aparece, o conceito de meme ele aparece primeiro no livro Gênio Egoísta, do Richard Dawkins. Certo. E ali é onde aparece o meme como um conceito que trata basicamente da duplicação, né, da imitação. Certo. O meme é uma imitação. Assim, nesse conceito do Dawkins, da biologia, ali, na biologia do Dawkins, ele trata do meme como uma duplicação genética. Certo. Mas ele começou a ser usado nos virais da internet. Entendi. Por justamente ter essa questão da duplicação, de espalhar. Então, assim, entre esse conceito, né, de onde vem o conceito e a maneira como a gente usa agora, que seriam para esses virais na internet, tem uma semelhança. Entendi. Qual que é essa semelhança? A ideia de duplicação, que vem dos gregos, lá de mínima, a ideia de mínima. Entendi. Que é basicamente a duplicação. Então, o que acontece? Replica. É a replicação. Sim. Eu acredito ser justo tratar a eleição, a última eleição, e a eleição do atual presidente, dessa maneira, nessa roupagem, nessa linguagem, porque a eleição do atual presidente não é mais do que, ou talvez ela é, entre tantas coisas, também a eleição a partir dessa ideia de duplicação. Né? É um candidato que basicamente não apresentou propostas, que não tem propostas de projeto no Brasil, e ele foi construindo, né, a sua imagem a partir da duplicação. Ele foi criando algumas imagens favoráveis e desfavoráveis de seus inimigos, e isso você está dizendo que houve uma replicação monstruosa nas redes sociais. Talvez a primeira eleição a usar com tanta força assim as redes sociais, né, Paulo? Assim, se a gente for considerar o método, esse método mínimo, vamos dizer assim, esse método de duplicação, nós poderíamos até elencar outros nomes ao longo. Todos os partidos usaram também. Né? E até mesmo nessa eleição e em outros. Talvez, se não fosse o advento da internet agora, se esse advento da internet acontecesse antes, nós teríamos a eleição de um meme, por exemplo, com Collor, né, que os marajás, né, tinha toda uma questão, são discursos. Ele usou a mídia de um momento diferente, né, a mídia televisiva na época, né, não foi tanto, não havia internet, né. Então, como agora o meme, ele carrega agora, já desprendido dessa ideia inicial, do conceito, ele carrega agora essa identidade que é
a duplicação, a questão da proliferação na internet. Tá. Então, acho que é justo um momento como esse, a partir desse método que aconteceu e que tornou possível a eleição do atual presidente, a gente tratar esse assunto dessa forma, tratando o presidente como exatamente o resultado de uma eleição com esse efeito de mídia. Assim, só para poder entender melhor isso, eu acho que quando a gente pensa em memes, é bom de pensar isso quem está em casa, muitas vezes você pega uma notícia, uma ideia, um conceito que não tem nenhum tipo de rigor, né, metodológico ou verdade por trás, mas você repete tantas vezes, né, e que você transforma aquilo através da internet numa verdade. As pessoas vão, de repente, vão ver aquilo em todos os lugares. Vê no WhatsApp, vê no Facebook, vê no Instagram. Aparece tantas vezes que vira uma verdade. É por isso que, assim, a questão interessante é realmente você perceber a diferença entre um presidente que foi eleito com esse efeito, né, essa questão do meme, e alguém que não foi. Porque, assim, você percebe que como que funciona uma oposição dentro de uma democracia. Existe lá um partido, um projeto político que vai apresentar suas propostas, e existem as ideias opostas a essa, e cada um vai apresentar a sua, e quando uma, né, está em vigência, foi eleita, está executando, as outras propostas vão estar lá, né, sendo comparadas. Esse é o ideal. Esse seria a ideia, a teoria, né? Na prática, o que a gente percebe? A gente percebe que Bolsonaro não foi e não é um opositor ao PT, um opositor ao petismo. Né? Inclusive, ele, enquanto deputado, ele votou com o PT em questões orçamentárias. Né? E votou nos 2 primeiros mandatos do Lula, e votou, inclusive, junto com o PT em algumas questões de oposição à FHC, por exemplo. Então, assim, a gente percebe que a questão não é proposta alternativa. A questão não é a proposta alternativa, a questão é que realmente ele se consolidou ali com ele foi espalhando a partir desse ódio que se construiu no país, ele foi conseguindo ele conseguiu consolidar essa ideia, e a partir ele começou a propagar isso, e a partir disso começou a se espalhar, né? E essa ideia, né, Paulo, que a gente vê assim, alguns desses memes, por exemplo, dizer, olha, por exemplo, Paulo Freire, né, é o cara que destruiu a educação, o Paulo Freire, né, ele foi usado como método em várias escolas. É puro meme, porque se você observar, ninguém usou Paulo Freire como método, ele nem tem um método que possa ser usado nas escolas particulares, nas escolas públicas de ensino médio, por exemplo, ele não tem um método. E se perguntar a alguém que divulga essa ideia qual é o método do Paulo Freire, não sabe. Mas ele divulgou essa ideia e acha que é um método. Não é? Esse é um meme que rodou bastante. Exatamente. Né? Que não é uma proposta. Não é uma proposta. Mas é um ataque. Tipo, cuidado com eles estão destruindo a escola com um tal de Paulo Freire que eu não sei nem o que é. É por isso que eu vejo que o presidente atual, se ele terminasse o mandato agora, ele já estaria feliz porque executou o que ele se prontificou a fazer, que era fazer o quê? Destruir os inimigos que ele começou a fingir que existiam, os inimigos imaginários, e que conseguiu consolidar no imaginário popular que existia. Então, de certa forma, é um candidato que não foi eleito pelas propostas. Ele foi eleito por causa das ideias que foram propagadas durante o período eleitoral, que não eram propostas, eram muitas vezes mentiras, né? A gente pode citar vários exemplos. É realmente um presidente que foi eleito para não deixar que alguém entrasse dentro da sua casa para morar com você sem a sua autorização, para evitar que o seu filho tivesse acesso ao kit gay, né? Que já é mais que provável que nunca existiu, né? Para evitar que a criança na escola tenha acesso a uma mamadeira com conteúdo erótico, então também nunca existiu. Até porque o professor não seria idiota bastante, quer dizer, como se todos os professores fossem idiotas para aceitar qualquer coisa que, entre aspas, o governo mandasse. Exatamente. E as escolas também não são federais, as escolas são municipais, ou são estaduais, não são federais. Esse é um ponto muito importante de se tocar, é a atribuição do Estado, porque ele se coloca em questões que não são atribuições de um presidente da República. Nós vamos voltar nisso, quando for intervalo, Paulo, porque o bloco passa muito rápido, né? Muito rápido. E essa é bastante coisa a tratar, é muito interessante o tema, mas a gente vai para o intervalo rápido e a gente já volta a falar um pouquinho mais sobre a questão da eleição de um meme com o Paulo Sérgio Guerreiro. Até já.
recebemos aqui Paulo Sérgio, o filósofo Paulo Sérgio Guerreiro, mais chamado e conhecido como Guerreiro, né? Que está lançando um livro, A Eleição de um Meme, Paulo Sérgio Guerreiro, que vocês estão vendo aí agora, né, aparecendo no seu vídeo. O livro, vamos falar sobre isso, né, Paulo, antes de continuar. Quando é que vai ser o lançamento do livro? Quando é que está à disposição para quem quiser comprar e aonde vai estar? Né? O lançamento do livro ele vai ser feito só em outubro. Tá longe do lançamento oficial. Tá. Mas a gente vai disponibilizar uma pré-venda já a partir desse mês de março. Março agora. De março, né? E aí a gente está estudando também a possibilidade de não ser limitada essa quantidade. A gente quer manter uma pré-venda assim, ilimitada e quantas... Compraria por onde? Essa pré-venda seria feita por onde? Essa primeira etapa da pré-venda vai ser feita só online, através do site da editora. Do site da editora. E aí presencialmente, né, por mim mesmo, enfim. E a editora? A editora Multifoco do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro? É do Rio de Janeiro também. Então é só colocar lá www.multifoco.com.br. Isso. Mas depois, na segunda etapa dessa divulgação, dessa pré-venda, né, antes do lançamento oficial, a gente vai também disponibilizar na Amazon, né? Ótimo. Não, as lojas americanas, as distribuidoras mais tradicionais. Tá. Então, assim, quem se interessar, o link está aparecendo novamente, a capa do livro para vocês, é da editora Multifoco. Já vai estar disponível para ser vendido a partir de março, né? Então, daqui uns dias, né? Estamos praticamente em março. E aí vocês podem já, quem tiver interesse, é só entrar em acessar ali o site e acho que encomendar. Aí depois, em outubro, o lançamento vai ser feito aonde? Vai ser na Bienal do Rio. Aí o lançamento oficial. Aí o lançamento oficial. Até lá já vendeu muito, né? Ótimo. Então, assim, Paulo, eu espero que venda muito bem, né? Que acho que é importante que a gente discuta todos os temas. É importante que também haja um contraponto desses livros, né? E durante a sua... acho que a sua apresentação que aparece discussões. A ideia é suscitar a discussão. Exatamente. Né? Mas vamos voltar um pouquinho essa ideia dos memes. Né? Eu tenho mais coisa a perguntar, mas eu queria só frisar algumas coisas. Como surgiram memes, assim, como surgiram inimigos imaginários? Né? O kit gay é uma coisa que eu acho que atrapalhou a discussão. A educação sexual na escola, que é uma coisa muito importante. Não é falar de sexo na escola, é educação sexual, até para evitar a sexualização precoce dos alunos. Né? Então, acho que acabou gerando isso. Como se discutiu, como se falou da questão de Gramsci, né? Que Gramsci, na verdade, um mentor ideológico, né? Intelectual da esquerda. Muitos nem leram Gramsci, nem sabem o que Gramsci falou. Então, esses memes, eles acabaram vencendo a eleição por isso, né? Você está dizendo isso, ou seja, assustaram, criaram ódio, criaram vários inimigos imaginários, né? E esses inimigos imaginários, esse ódio polarizou a eleição. Né? A gente também tem que entender que a gente não pode ser conspiracionista igual os bolsonaristas. Sim. A teoria da conspiração. Não tem ninguém sentado pensando, vamos inventar isso aqui, Isso vai acontecendo e eles vão se aproveitando do imaginário popular. A ideia, o ódio ao comunismo, por exemplo, ele já vem, né? Vários, né? Já foi usado no golpe de 64. 64 e antes, inclusive, já tinha o Prestes, né? Já tinha essa ideia do comunismo. Então, assim, é uma coisa que vem desde muito antes, né? Há muito tempo e vai se consolidando no imaginário popular. E isso, eu acredito que um papel fundamental para que isso aconteça, é o que eu coloco também no livro, é a questão de uma política do desprezo intelectual. Existe um projeto que eu vejo em vigência nesse método de eleição, é um projeto de política do desprezo intelectual, que seria basicamente o quê? Eu ali defino 3 fases, eu coloco ali 3 fases que eu entendo como os momentos desse processo, que seriam... No livro você tem um capítulo sobre isso. Tenho sobre isso, né? Inclusive acho que a gente pode discutir sobre. Existem 3 fases, que seria uma crise, um esvaziamento e uma apropriação. Sim. Para nós, né, que estamos na área da ciência, a gente sabe que uma crise da ciência é quando uma teoria vem, aparece e subtrai a outra, né? Faz a outra perder de vigência. O que tem acontecido é que essas teorias científicas elas estão em crise, mas não por outras teorias científicas. Elas estão entrando em crise por conta das entradas do senso comum mesmo, e das mentiras, e esses são exemplos disso. A Terra plana é um exemplo clássico disso. É um exemplo clássico. Só na cabeça de um maluco pensar que a Terra pode ser plana depois de tantas evidências
provas, né? Não é possível. Pois é, aí o que acontece? Eles colocam em crise, por exemplo, uma teoria, né, sobre o próprio formato, né? E aí não se tem mais nenhuma verdade, né, que eu colocaria ali como essa fase do esvaziamento, né, não se tem mais verdade, qualquer coisa aparece, as fake news aparecem nesse estágio. É aí que as mentiras começam a propagar, porque não há verdade, não há regularidade. Tá. O que aparecer pode se tornar verdade. Certo. E aí começa um processo que é o mais perigoso e que é o que eu vejo para os próximos anos, que é o processo pelo qual a gente precisa tomar cuidado, que é o processo de ocupação. Porque é como se fosse uma lavagem intelectual, uma lavagem científica. Tudo isso que é mentira, tudo isso que nasce do senso comum, tudo isso que não tem rigor científico e rigor, né, disciplinar nenhum, isso começa a entrar também nas instituições que produzem a verdade, as verdades, né, da ciência, né, e aí a gente pode comparar, quer dizer, qual a diferença entre o meme e fake news? O meme ele não precisa necessariamente ser mentiroso, não precisa necessariamente contar uma mentira. É só uma repetição. É uma repetição desenfreada. Constante. Né? Tanto é que tem os memes sobre as laranjas aí que talvez não sejam muito mentirosas. Mentira, sim. Aparentemente não. E a gente duplica ela e dá risada com ela da mesma maneira. A questão é que a gente precisa entender que um presidente foi eleito com esse método. E isso é muito perigoso. E mais perigoso do que isso é entender que ele pode não ser o único, assim como ele já não foi em outros países. Isso já demonstra ter acontecido nos Estados Unidos, a gente vê que é um caminho que pode estar tomando, e por isso que a gente precisa identificar esse problema. Até assim, de repente a democracia ela acaba sendo, de uma forma, né, ocupada e deturpada por grupos econômicos poderosos, que têm condições financeiras de divulgar e espalhar esses memes. Quem tiver mais dinheiro para isso, para comprar, né, esses grupos que espalham os memes, podem vencer a eleição. Nós temos um grande exemplo no país, prático, que é um grupo Movimento Brasil Livre, que há indícios, né, de que eles administravam vários, MBL, né, há indícios de que eles movimentavam várias páginas, inclusive compraram páginas, isso, né, são acusações que carregam, o grupo, que eles compraram páginas que já eram grandes, consolidadas, que produziam muito conteúdo para converter nesse conteúdo político. Existe até um exemplo clássico de uma página já que era bem consolidada, que era a Corrupção Brasileira, uma fanpage de Facebook, e ali começou a se propagar. As pessoas que acompanhavam aquilo para dar risada e compartilhar coisas começaram a receber um conteúdo, né, direcionado para esse, mas esse não foi o único item, né? A gente tem a questão dos disparos no WhatsApp, talvez seja onde esteja eu sei que todos os partidos usaram isso. Você dizendo que houve uma força desproporcional. Isso eu sempre digo que isso aqui vai aparecer, vai ficar provado daqui a alguns anos, né? Quer dizer, talvez lá daqui a 10 anos isso apareça na história como uma eleição que foi deturpada por essa questão dos memes. Ganhou um partido e ganhou um candidato que melhor usou e com muito mais força e poder desses memes. Poder econômico, inclusive, né? Tem provas disso, né? Só para poder fechar esse bloco, vamos terminar só essa questão da percepção política do desprezo, que eu achei muito importante para fechar. Quer dizer, então, na verdade, as pessoas desprezam hoje a questão intelectual, como se isso fosse ligado apenas à esquerda, intelectuais que, na verdade, né, manipulam a educação, manipulam a política, e que hoje a política é tomada por pessoas que não têm formação acadêmica nenhuma. Parece que hoje é uma vantagem isso, né? Você pega pessoas que não têm formação acadêmica nenhuma, são religiosos. Mas eu também quero dar nome aos bois em relação ao porquê isso acontece. Né? Esse processo de apropriação não acontece, né, como a gente... e a gente entende, dessa forma que a gente está colocando, fica muito claro que não existe essas conspirações, essas coisas vão se acontecendo, vão se convergindo, essas coisas. São momentos que são aproveitados e acabam resultando nisso. O que acontece? Poder, né? Eu acredito que, exatamente, né? Inclusive esse é o termo que a gente utiliza ali. A questão que eu acho importante se colocar sobre essa política do desprezo intelectual é justamente porque há uma certa passividade ou talvez uma atividade da própria esquerda que permitiu com que isso acontecesse, que seria basicamente a questão da representação. E vamos voltar nisso, que eu quero falar sobre isso no próximo bloco,
que é justamente o que eu acho muito importante, a questão da representação e desse espaço da esquerda, né, que permite que a coisa não acontece por acaso. Quer dizer, as forças vão se consolidando e os grupos percebem que há espaço para progredir nesse aspecto. Sim. Tá bom. Então a gente volta já, porque eu queria aprofundar um pouco mais esse assunto com o Paulo Sérgio Guerreiro no próximo bloco. Estamos de volta com a Controvérsias. Hoje recebemos aqui Paulo Sérgio Guerreiro, ou só Guerreiro, né? Que está nos apresentando o seu livro que será lançado daqui a alguns dias. O lançamento oficial é em outubro, mas que daqui a alguns dias já estará à venda, né, no site da editora. O livro está aparecendo aí na sua tela nesse momento. E no bloco passado nós paramos falando um pouquinho sobre essa questão da representação, ou seja, a direita, entre aspas, é bom de pensar um pouco nisso, né? A direita acaba ocupando esse espaço que a esquerda deixa. Sempre lembrar, e é bom frisar, que esquerda tem nada a ver com comunismo. Né? Assim, eu acho que é outro meme, né? Tentar relacionar sempre a esquerda com o comunismo, com a Venezuela. Não. Até porque se fosse realmente comunismo, já teria acontecido. Né? Porque a verdade é que a esquerda é completamente dividida, multifacetária, e aí acontece. Não tem um projeto único. Não tem. Né? Você tem de comunistas até grandes capitalistas que estão na esquerda, né? A esquerda nada mais é do que, a proposta da esquerda do que acreditar que o Estado é importante nas políticas públicas, como acontece em países como Dinamarca, Suécia, que insistem em comparar o projeto da esquerda com a Venezuela, mas não comparam com a Dinamarca, com a Suécia, né? Então a esquerda, e até a Coreia do Sul, não é um projeto de desenvolvimento da Coreia do Sul, é um projeto do Estado, de desenvolvimento do Estado, é um projeto de esquerda, né? A rigor. E a direita também, né, é uma forma de pensar que aposta que o mercado é superior a tudo, que o mercado é justo, que o mercado... Só isso a diferença, né? Mas essa esquerda, que aposta nesse Estado, como um Estado, né, que financiaria, ou que planejaria todo esse processo de crescimento e de desenvolvimento social, acaba perdendo espaço porque deixou brechas, porque não soube trabalhar suas bases, né? Saiu das ruas. Exatamente. E o discurso ficou muito acadêmico, intelectual e muito profissional. Ele se desocupou dos lugares que deviam se manter ocupados. Fala um pouquinho sobre isso. A questão assim, da representação, né, que essa crítica à representação é importante, porque o que acontece? Né? A representação, a teoria, né, da representação é justamente a ideia de que você, Saliba, pode ser o meu representante, pode ser a minha versão, pode ser eu, Guerreiro, na versão jurídica. Okay. Eu estou na versão civil aqui, fazendo as minhas coisas de pessoa civil, e você, enquanto isso, vai estar existindo, vai estar fazendo o que eu exista na minha versão jurídica. Né? Isso seria uma forma de coexistência. Entendi. Acontece que a representação nem sempre, né, na representação nem sempre acontece isso, na verdade, dificilmente acontece isso. Nós vemos agentes como, por exemplo, o Sérgio Moro, que é exatamente alguém que deveria representar os interesses jurídicos, enquanto existiam outros agentes representando político, né, a divisão do executivo, legislativo. Acontece que ele, que deveria representar as questões jurídicas, passa a representar também os interesses políticos, mostrando que essa coexistência, essa ideia de que o povo deve existir em uma esfera civil e esses nossos representantes vão nos representar em uma outra esfera, nas esferas jurídicas, né, seja executivo, legislativo, judiciário, enfim, a gente vê que isso não acontece na prática. Qual o resultado disso na prática mesmo? A gente percebe que as representações, quando elas ficam mais fiéis, quando elas se fidelizam, elas se representam, melhor a gente vê que realmente existem coisas coisas ridículas acontecendo, né? Por exemplo, a teoria que a gente viu muito isso sendo propagado durante o período eleitoral. A gente tem políticos que falavam, olha, existe uma crise da representação. Sim. E eu vou solucionar o problema da representação. Porque os outros políticos não representam de maneira correta. Eu sou uma pessoa que vou conseguir representar todos. Isso é uma mentira. Até porque eu sou do povo, não é? Exatamente.
esse discurso de uma crise da representação, aliás, uma crise da representatividade, ele é necessário para a manutenção dessas forças representativas. Então, o político, ou os representantes em geral, eles vão dizer que existe essa crise, quando na verdade essa crise é superficial. A crise mais profunda é o próprio sistema representativo. Né? Até porque a gente vê que cada vez mais a representação está acontecendo. A gente vê a mulher, o negro, os povos realmente ocupando esses lugares, e ainda assim não se tem esse ganho todo para a democracia, de maneira geral, como a gente esperaria que teria. Então a questão é que, enquanto a esquerda permanece buscando essa representação, ela permanece ocupando o Estado com esse ideal com essa proposta, né, acaba se fazendo passar os interesses que talvez não seriam os interesses que realmente, ou que são realmente os do povo, das classes operárias. Realmente o povo precisa e necessita. Exatamente. Então, de certa forma, a gente percebe que existe... Ou seja, você está dizendo que os partidos de esquerda se desconectaram da população. Exatamente. Estão desconectados. E isso não é simplesmente porque é um problema de representatividade. Porque o problema é a própria representação. Né? Os políticos que chegam lá, a gente viu o PT, se a gente for crítico, olhar rigorosamente as teorias, o PT foi de esquerda até o momento em que o primeiro mandato começou. A partir dali a gente teve uma social-democracia, posso considerar isso como esquerda. E assim, aí a gente pode discutir muito sobre isso. Só não é comunismo. Só não é comunismo. Mas a questão é justamente essa. A questão é que a esquerda insiste nessa representação porque está fazendo um diagnóstico errado do período atual. O nosso problema não é um problema de representatividade, pelo contrário, a gente está conseguindo esses ganhos. O problema é que a representação, de maneira geral, não tem funcionado para nós, os mais pobres, os professores, os negros. Essas demandas têm chegado até lá, mas não para solucionar os problemas, apenas para paliativo. Você acha isso? Superficiais? Eu acho que chega, tem resultados, é efetivo. E para mim é muito diferente ter um governo social-democrata e um governo liberal. Eu vejo isso na prática. E todas as pessoas que têm, que estão nas classes mais pobres, veem essa diferença. Então, a gente sabe por quê, mas elas sentiram isso. Exatamente, porque assim, enquanto a gente fica pensando academicamente, intelectualizando esse tipo de coisa, na realidade a comida está chegando na mesa de alguém que não chegava antes. Então a gente tem que parar também Mas a questão é que isso não é um ganho suficiente e não corresponde à realidade que deveria corresponder. Né? Se a gente tivesse realmente um sistema representativo que funcionasse, nós teríamos essa distribuição muito mais efetiva e funcionando muito melhor do que realmente funciona. Com reais transformações. Transformações. Você acha que não existe? Que não existe porque os representantes eles não representam o povo, eles começam a representar interesses políticos, os jurídicos começam a representar o político, enfim. Então essa coexistência, essa ideia de que eu existo aqui, você me representa e você existe, a minha versão jurídica, não acontece. Porque a gente vê esse problema dos interesses políticos e sobressaem. Isso é um capítulo do seu... É o começo do seu texto, Sim, isso está no comecinho do livro. Me fala uma coisa assim, aproveitando. O seu livro, como você disse, ele é fundamentado em teóricos, né? Você já disse o Richard Dawkins aqui, e outras que você passou um pouquinho pelo que sentido, tem um pouquinho do Gramsci aí também, né? Mas ele é um ensaio. Né? Não é um livro... Eu gosto de colocar esse termo, que é um ensaio, porque a gente tem que ser fiel ao que a gente está propondo. A gente não pode se colocar e ocupar um lugar que a gente não deveria. Entendi. Eu não quero ser... Eu não quero fazer parecer que o livro carrega algo que ele não tem. Ele é um ensaio porque ele não tem um rigor acadêmico, ele não é feito, por exemplo, com o mesmo rigor de uma dissertação. Então, uma pesquisa de campo. Mas ele tem muita preocupação é um livro que vem de fora da academia, essa é a questão. Ele vem de fora da academia. Mas alguém que é da academia. Alguém que é da academia e com a preocupação de ele não pode se sobressair ao conhecimento, ao conhecimento científico. Ele não então, assim, é muito diferente esse tipo de produção como um ensaio, deixando claro que é um ensaio, deixando claro que vem de fora da academia, com as produções que a gente vê por aí. Ele tem referências, assim, até alguns brasileiros, até sim, algumas das minhas pesquisas, filósofos, pensadores, mas a ideia que é passada ali são questões que, até pelo momento, e pelo curto período que a gente teve de pesquisa, é impossível, né? Mas é um tema importante, atual, e acho que
tem pouca produção nessa linha até hoje, né? Eu queria assim, nosso tempo tem muito curto, infelizmente o pauta está acabando, mas se você tem um capítulo, eu queria que você passasse rápido, eu não queria que você fosse embora sem falar, assim, em 1 minuto, 2 minutos, se puder, que é a relação entre a escravidão e o período atual, e o cenário que Bolsonaro foi eleito. Que você chama, é o capítulo 3 seu, que é a relação entre a escravidão e o período atual. Por que isso? O Brasil é um país extremamente escravocrata. Sim. E é um país que está em um processo de desescravização. Tá. Se a gente for perceber o período em que algum tempo atrás os negros estavam nas nossas casas, nós brancos, Há 3 gerações atrás. eles estavam enjaulados, apanhando e mantendo a economia do Estado. Eu gosto muito de uma entrevista da Jamila Ribeiro, que ela fala assim, lugar de fala não é você deixar de falar porque você não pertence ao grupo, mas sim você reconhecer o lugar onde você fala. E eu, enquanto um branco, falo do lugar de branco que é incabível nós continuarmos, por exemplo, discutindo coisas que deveriam ser tão óbvias, como, por exemplo, cota social, como se fosse uma coisa gigante. É uma coisa mínima, isso não é nem o mínimo do que o Estado deveria fazer. A gente deveria estar discutindo coisas muito mais importantes, radicais, e que realmente vão dar conta dessas mudanças. Essa questão de cota está por trás de qual é o papel da faculdade pública, da universidade pública. Né? Exatamente, porque assim, o período de escravidão, juridicamente ele terminou, o regime escravocrata terminou. No Brasil. Mas a sociedade e a cultura ainda é escravocrata. O regime escravocrata terminou, mas a cultura não. Então nós não podemos esquecer, alguns dias atrás, uma pessoa negra estava sendo assassinada no supermercado. E nós sabemos, eu e você, se nós estivéssemos naquele supermercado fazendo a mesma coisa que ele, provavelmente hoje nós estaríamos aqui gravando essa entrevista normalmente. Há pouco tempo atrás, e não é a primeira vez, um negro ficou preso por acaso, por engano. Leonardo, né? Por engano. Ele ficou preso por engano, né? Confundido com o quê? Com outro negro. Porque assim, essa é a ideia. É a ideia de submissão. Então assim, nós devemos olhar para o período de escravidão como uma coisa... É porque a história, né, o termo dívida histórica causa um conforto cronológico né, nas pessoas, porque elas entendem a história como se fosse algo passado. Mas na verdade ela é presente. A dívida histórica é uma dívida presente. Né? E enquanto dívida presente, nós temos que entender que nós brancos fomos e estamos, né, sustentados por uma economia escravocrata, e os negros também. Então assim, nós temos que entender que há um problema que é muito recente e o Brasil ainda está em um processo de desescravização. E qual a relação sua disso com o Bolsonaro eleito? Essa questão da submissão que se tem e do período escravocrata, que ainda é uma história recente, que é uma dívida que a gente tem sim que pagar, e é uma dívida do presente, ela se relaciona completamente à eleição de um meme. Por quê? Porque a partir do momento em que se tem certos conceitos predatados da sociedade brasileira, fica muito mais fácil você trocar e substituir, por exemplo, a mão de obra. Você falar, olha, o negro, você começa a culpabilizar o negro e os pobres em geral pelos problemas que eles foram obrigados a passar por causa da escravidão. Então você fala, olha, o pobre é pobre porque ele quer. O negro, ele está na favela, ele é preso para se esforçar. Então, o discurso meritocrático, isso aí não é novidade, não está sendo no Bolsonaro, está no liberalismo de maneira geral. Mas no Bolsonaro ele está mais assíduo porque ele vai além do liberalismo. E esse é um ponto importante. Porque quando a gente trata do bolsonarismo, a gente não está falando simplesmente de liberalismo. A gente tinha projetos liberais sérios no Brasil que poderiam ter sido eleitos. Eu não concordo, mas poderiam ter sido eleitos. Eu também acho. E eram sérios. Coisa que no bolsonarismo, no Bolsonaro não tem. Então, não se tem essa ideia de que o trabalhador ele pode e deve ter os certos direitos para manter o Estado e a economia. É diferente. Você coloca esse povo e essas classes em uma submissão completa, culpabiliza eles pelas condições em que eles foram inseridos, e aí, nessa crise, você pode inserir e propagar a ideia de que, olha, qualquer um tem as mesmas oportunidades. São capazes de alcançar os objetivos. Primeiro que a gente nem deveria ter os mesmos objetivos, né? Somos pessoas completamente diferentes. Eu tenho que querer uma coisa completamente de você, e se a gente quiser a mesma coisa, acho que seria muito mais triste a nossa existência, né? Todo mundo... Paulo, muito bom. Assim, infelizmente o tempo é curto, você percebeu, né? Precisava de
dois tempos desse, não ter falado do teu livro inteiro, mas isso mostra quanto conteúdo tem teu livro. Você diz que, né, é um ensaio, mas o ensaio não perde em nada, né, para reflexão que faz às vezes um trabalho com rigor mais científico, futuro mestrado, com uma pesquisa de campo. Não, você usou toda a tua bagagem intelectual e utilizou intelectuais, então eu acho que ultrapassa muito o ensaio. É só dizer assim o que eu acho dessa tua fala, que assim, a eleição do Meme, a eleição do Bolsonaro, ele na verdade ele derrotou a esquerda e a direita. Ele derrotou os dois. O que eu até coloco isso, que deve ser decepcionante para a oposição ao Bolsonaro, ver o Bolsonaro carregar o título de opositor. E a bandeira da direita. Porque ele não é nem de direita nem opositor. Não. Se a gente for colocar em termos gerais, o Bolsonaro ele não tem conhecimento. E tem uma questão muito importante que é o que pode colocar em crise também o governo, que é quando se dá as consequências de um meme presidente, é que ele não tendo conhecimento sobre economia, não tendo conhecimento sobre direito, sobre educação, absolutamente nada. Todas as pessoas que forem falar dos respectivos assuntos vão ser pessoas maiores que eles em referência. De forma que a gente não tem um presidente. Exatamente. É uma figura completamente... E por isso, às vezes, a gente colocar ministros que são maiores, populares e frágeis, às vezes, até para que não seja maior que ele. Né? Bom, Paulo, muito obrigado pela presença. Teu livro, você demonstrou aqui o quanto vai gerar de polêmica e de discussão, e acho que essa é a ideia. Né? Nosso papel como filósofo, o papel é polemizar, levantar a questão, causar, né? E você está conseguindo. Né? Eu agradeço você que esteve aí nos assistindo. O nosso programa está disponível nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, você pode acessar quando achar melhor. Na próxima semana estaremos de volta com mais um bate-papo aqui no Há Controvérsia. Muito obrigado, até lá.